Olá, pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Mônica, né, Mônica? Mais um dia, né, amiga? É. Um programa onde... Chega junto, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui com a gente, sempre pelo YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, que mais mesmo? Todas as redes TikTok. Cidade, Estamos agora né? também com chegajunto.jc no TikTok, com os nossos TikTok, cortes, isso. né? Aline Magaceron, Mônica Buteri. E você não vai falar o seu oi de sempre? Vou falar boa noite. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E é mais um programa aqui, e agora quem que a gente está trazendo? Eu acho que ela tá meio assim hoje, porque hoje o programa é muito delicado. É delicado. Né? Sempre Nessa delicado. semana aqui, na segunda-feira que passou, dia 20 de maio, fizeram 30 anos de um acidente que marcou a cidade de Rio Claro. Verdade. Quem morava aqui, né? Quem Sim, tem parentes acompanhou. aqui, com certeza se sensibilizaram, se sentiram parte integrante de todo o sofrimento, de toda a comoção muito que triste, aconteceu. Muito triste. E hoje a gente traz aqui duas pessoas que viveram esse momento, que foi o acidente da Rio Claro Piracicaba, onde 16 alunos da Unimep que iam para a faculdade, um ônibus bateu de frente com um caminhão de piche. E infelizmente, pessoas, 16 alunos faleceram, os dois motoristas do caminhão e do ônibus, e um ajudante de ônibus também, né? Um ajudante do caminhão de piche, do ônibus. Né, E nós temos aqui hoje duas pessoas para falar pra gente. Uma é testemunha viva do que aconteceu, porque estava no ônibus, né? E o outro estava num outro ônibus também que seguia na mesma direção e que se mobilizaram numa luta que foi maravilhosa e que teve muito resultado. Então a gente vai deixar para eles contar um pouco pra gente isso hoje. Queria muito agradecer aos dois por estarem aqui com a gente, abrindo um pouco o coração, relembrando histórias que com certeza devem ainda machucar, né? Devem ainda trazer sentimentos e tudo mais. Mas eu tô aqui com a Andréia Rampim de Almeida, casada há 24 anos com o Clodoaldo, mãe das lindezas Maria Eduarda, de 21 anos, e da Heloísa, de 17 anos, além da caçula de 4 patas, Cindy. Não posso esquecer de falar da mãe dela, Dona Soninha, que é Gleicione. A Dona Gleicione, minha cabeleireira, que eu adoro. E a gente tem muita história também junta. E tem o João Picolim, conhecidíssimo aqui na cidade, formado em jornalismo e em comunicação social, né, pela Unimep. A Andréia é psicóloga, né, vai falar disso também. Aí o moço aqui, ele é muito conhecido na parte de comunicação, trabalhou em TV, trabalhou na Claretianas, na TV Claré. Atualmente é professor do curso de Publicidade e Propaganda, Administração de Empresas e Superior de Tecnologia e Design Gráfico do Claretianos. Ufa! Trabalha com o nosso amigo, colega do Escatolim, na agência Voo, e é coordenador nacional da Intercom, na categoria Publicidade e Propaganda. Isso. Opa! Aqui o negócio é currículo forte. extenso aqui, mas vocês vão falar pra gente. Seja bem-vinda, Andréia. Seja bem-vindo, João. Obrigado. E aí, quem é a Andréia e quem é o João? Obrigada. Você começa, João? Primeiras leis. Primeiras damas, né? Meninas, obrigada pela parceria aí, né? Um bate-papo é sempre bom, né? Apesar do assunto ser denso, ser tenso, como vocês falaram. 30 anos se passaram e a memória ainda continua viva, né? Continua presente aí. Acho que como a gente estava batendo um papo antes, principalmente a sociedade sentiu muito, né? Quem lembra. E até hoje, às vezes, as pessoas que não viveram aquilo sabem que aconteceu. Ou porque alguém contou, ou porque viu no Jornal Cidade, as reportagens que acabam fazendo memórias aí. Né? Então, acho que é importante a gente falar sobre o assunto, principalmente para lembrar das vidas que foram perdidas naquele dia. E também para conscientizar sempre as pessoas, né, Andréia? Também, porque infelizmente... No trânsito, seja como for. Infelizmente, por conta daquela tragédia, a gente teve uma grande conquista que o João vai poder falar um pouquinho que a gente teve junto aí nessa conquista da duplicação. Bom, prazer estar com vocês, agradeço a confiança, né, de estar aqui, né, de poder compartilhar esse bate-papo com vocês, como disse a Andréia, apesar do assunto ser bastante denso, mas eu acho que a história foi feita e ela precisa ser contada porque é uma memória importante da cidade de Rio Claro e essa conquista só aconteceu porque essas vidas se foram e isso é uma pena, né, essa mobilização ter acontecido da forma como foi por causa das vidas que se perderam. Mas é importante que a cidade de Rio Claro não se esqueça da história
porque é uma conquista importante para a cidade, mas ela teve um preço muito alto para a gente, né? Sim, Com com certeza. certeza. O que eles falam bastante, essa conquista que a gente está comentando aqui hoje é a duplicação da pista. Isso, exato. A pista era muito diferente, para quem não conhece, para os mais jovens até, né? Não, A pista era uma pista única, mão única, né? E o caminhão, no quilômetro, acho que 5 foi mais ou menos, alguma coisa assim. Antes de chegar na assistência. Antes de Isso, chegar, é. né? Foram Muito 5 próximo. minutinhos. Ali era assim. o aterro sanitário ali, não Era era? um aterro, Ao lado exato. do antigo aterro Isso, sanitário. Quando tinha uma tem E é uma aquela descida, é baixada uma ali. baixadinha ali. Bem diferente do que é hoje, que hoje são 2 pistas, você nem imagina o que poderia acontecer. E é realmente, infelizmente, um caminhão de piche colidiu de frente com um ônibus e 16 alunos que estavam indo para a Unimap, né, para ter aula, era umas 6 horas da tarde, mais Isso. ou menos, se foram, né, perderam a vida e tal. E a Andréia estava no ônibus, né, Andréia? Eu tava e no aí? ônibus, você tava. Como assim? Eu não sei, você fale o que você quiser, pelo amor de Deus. Ai, como eu falo assim, como é que foi? Pelo amor de Deus, como é que foi? Foi terrível, né? Mas assim, foi tudo rápido. Você percebeu que ia Você estava bater? sentada lá no Você tava fundo, no né? fundo, Com você tava na certeza, né? frente. Eu estava no penúltimo banco. Porque falaram quem estava atrás que sobreviveu. E não Isso. usava esse cinto de segurança. Não usava cinto de segurança, fomos 9 sobreviventes, então é um número bem baixo, perto do número Tinham quantas de pessoas vítimas, né? no- Mas tinha uma média de 25, não estava com a lotação, porque a gente costumava viajar com o ônibus lotado, mas por esse sei dia lá, uma não questão que não cabe a gente julgar, né? Nesse momento. Porque foi muito Exatamente. discutido até isso. Tanta coisa aconteceu assim que se fala era para ser dessa destino, forma, né? né? Exato. Destino, né? Então, naquele dia o ônibus não estava na sua lotação. E eu estava lá no fundo. Inclusive, infelizmente, a pessoa que estava ao meu lado faleceu. Né? Um amigo meu. Só que ele estava sentado no braço do ônibus. Porque a gente Então- acaba ficando meninada, conversando. Ele né, pediu ali para eu brincando. trocar de lugar. Eu costumava sentar no corredor. Ele falou: você vai dormir hoje? Eu falei: acho que eu vou estar cansado, trabalhei o dia inteiro. Eu falei: acho que eu vou dormir. Ele falou: troca comigo que eu vou conversando. Eles estavam começando a pós-graduação. Não sei se você lembra do Elhão Sim, e da Renata, nossa, que estava sim. atrás. E o Roger, que estava sentado comigo, falou assim: eles iam iniciar a pós. Ele falou: eu vou batendo um papo com ele. Então, infelizmente, Não deu essa nem questão tempo de trocar. da segurança, não ter cinto de segurança, não ter muita fiscalização, naquela época a gente... Não, E em outros momentos a gente ia festando mesmo, né? A Sim. gente ia em pé, E a era gente ia... sexta-feira. Normalmente às Era sextas-feiras o sextor, né? era o sextou, tinha já naquela época, tem né? sempre. A gente se programava às vezes para quando voltava da universidade fazer um encontro entre os amigos. Às vezes tinha essa confraternização nossa ali, e como disse a Andréia, a gente assim, não que não respeitasse, né? Não respeitava mesmo, mas a gente às vezes ficava sentado no braço Batendo batendo papo, né? conversando, E a trocando média de ideias. idade era o quê? 20 e poucos anos, 20 e né? poucos anos, Até né? menos, Começando a é. faculdade. Até menos, 18, 19 anos. Teve gente anos, né? mais nova que faleceu. Essa né? idade a gente não pensa nada, né? Não. Mas é assim, eu também, porque eu acho que não era tão obrigatório. Não era Não obrigatório. Não era obrigatório. Assim, Não. é a mesma tinha. coisa assim, não usava É. capacete, então... olha, Isso, Isso. eu ia, porque não eu ia, era obrigatório. eu Não ia era comentar sobre isso. Não é. fazia Tem um parte da detalhe, lei do assim, trânsito quem ali dentro do nunca ônibus. viajou na boleia lá da caravana ou da Do caminhonete, Fusca, E tem- do Fusca. que foi, andou, A foi gente 12 brincava que era ônibus. porta-cachorro, né? Bom, A e gente tem ia uma, lá e tem na- uma outra questão, a sensação de segurança, porque a gente fazia isso todos Todo os dias, dia, de segunda a sábado. Então, pra gente era uma rotina, sentar, bater papo, conversar. Aham. E a distância era pequena, alguns né? iam estudando, outros É. iam se divertindo, conversando. Então, assim, tinha... era Aquela uma comunidade mesmo Era uma ali. farra, na verdade. Era uma né? família. É. E uma na família. época a gente fazia a linha na cidade, os ônibus passavam pegando em Isso. todos os Aham. bairros. A gente se encontrava na aviação, Na que aviação na época Cidade era lá Azul. na 29, né? Isso. E aí lá as pessoas trocavam para o ônibus habitual, assim, o nosso era o ônibus do Dija, né? Que era o nosso motorista da época. Então Foi por que isso faleceu. que foi que faleceu. Por isso que você comentou, o João estava no outro ônibus, porque o João ia em outro É, quando o habitualmente Fernando, no é. ônibus do Fernando, né? Eram 2 ônibus? 5 Não, ônibus. 5 ônibus. 5 ônibus. 3 chegaram até a faculdade Piracicaba. naquele dia. Um O tava nosso atrás. acidentou e o Tipo, do João vocês estava estavam atrás. Não, atrás. o meu foi o último seu que chegou. O meu foi depois eu posso contar o que aconteceu lá na faculdade. Sim, sim. Mas o Ah, meu você foi chegou até o lá. meu foi o último ônibus que chegou. Na verdade, a ordem dos ônibus também estava invertida, porque o ônibus
que a Andréia estava não era naquela posição. Então tem várias histórias que podem ser contadas ali, né? Havia uma ordem na qual os ônibus saíam ali. E atrás de você estava ainda, acho que o ônibus da EEP e Santa Bárbara, né? Ah, que não ia para Piracicaba. Que não ia para Piracicaba, mas ia para Santa Bárbara. E 3 ônibus que chegaram em Piracicaba, né? Da Unimap. Então, assim, como disse a André, eu acho que tinha que acontecer da forma como aconteceu mesmo, né? Porque era um dia com uma neblina muito densa, desde cedo um dia bem estranho, assim, meio garoa, aquela coisa, isso. E nós fomos para lá, assim, numa bruma, era um dia de bastante neblina também, assim, então... E para a gente que chegou até lá, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Porque você não tinha celular. Não tinha. Uma época que não tinha comunicação tão rápida. E o ônibus não chegava, né? Não chegava. Exatamente. E cadê o ônibus? Assim, ó, os 2 ônibus, né? Que não chegavam. Não, que um é para EEP. É verdade. Só para ter uma ideia, não sei se a gente já pode chegar. Já, pode. Que o programa é de vocês. Quando naquela semana houve uma mobilização dos estudantes na Unimap, o momento da economia era outro, as mensalidades eram corrigidas quase que mensalmente, tinha então muita inflação, né? E aí houve uma mobilização grande dos estudantes naquela semana lá na Unimap, que a gente falava greve dos estudantes, para melhorar a mensalidade da faculdade. E como o DCE na época parou a instituição, quase todos os cursos aderiram, alunos de todos os cursos, só que depois a gente ficou muito frustrado porque eles não apresentaram uma proposta para a escola. Então, ficou um clima ruim ali entre os alunos mesmo, sabe? O pessoal que estava mais engajado politicamente ali. E aí, no dia em que houve o acidente, o pessoal do ônibus do Michel, se eu não me engano o nome do motorista, eles foram até a sala onde eu estava, que o meu bloco era o primeiro bloco de alunos no estacionamento novo da Unimap. E falou, olha, a gente vai voltar porque o ônibus do Coroqué não chegou. Coroné. Isso. Não chegou porque provavelmente ele quebrou na estrada, então a gente vai fazer o resgate. Isso era comum, quebra o ônibus, um outro ônibus volta para buscar. Os estudantes. Isso. Eles voltaram até a caixa d'água de Piracicaba, na entrada mesmo, na Avenida Rio Claro, em Piracicaba, não encontraram e voltaram para cá. Quando eles chegaram aqui, já havia uma conversa de um acidente. Alguém que passou na estrada. E aí foi o pessoal do DCE, eles foram lá na sala para conversar. Falou, olha, eu queria trocar uma ideia com o João, que é de Rio Claro, não sei o que. Ele falou, olha, eu não converso mais com o pessoal do DCE. E eu achando que era alguma coisa relacionada a... eles queriam te passar informação. Exatamente. E aí quando vem o pessoal do Michel, falou, a gente vai ter que voltar para Rio Claro, porque o ônibus não chegou. Mesmo. Então, e aí liga para a aviação Cidade Azul de lá, e a aviação Cidade Azul comenta que houve um acidente, mas não disse o que era. Meu Deus. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí, quando a coisa começa a ficar mais borbulhante, qual foi a ideia que a gente teve? Vamos passar em todas as salas onde tem aluno de Rio Claro, tirar todos os alunos da sala e todo mundo volta para Rio Claro. E aí aquela fila gigante no telefone, porque era telefone orelhão, né? Que tinha dentro do lado da galeria, ali da Unimap, entre a galeria e a cantina. Ligando para as casas. Isso, ligando, todo mundo tentando ligar para... Aliás, a galeria nem existia, era um projeto que estava ali para ser organizado. Tinha uma fila enorme do lado da cantina onde tinha o orelhão. Tentando ligar para dar informação de que estava tudo bem, até que a gente conseguiu organizar. Na hora do intervalo, a gente voltou para Rio Claro. Sem e aí saber que a gente teve a noção, porque era... Muito se falava, mas a gente não tinha nada nas mãos, porque não tinha celular, não tinha... Época, a comunicação era péssima, era muito precária. Muito precário. E alguém, por exemplo, que ligou para os pais para avisar que ia voltar, alguma coisa sim. assim, os pais falaram, aconteceu um acidente e tal? Sim, e aí vocês ficaram sabendo. Sim, e aí cada pai contou de um jeito e a gente fica naquela situação, o que exatamente aconteceu. Eu tenho uma cena que eu jamais, é uma cena que vai ficar na minha cabeça para sempre. Me arrepia, porque quando a gente estava voltando, né, um silêncio ensurdecedor, assim, dentro do ônibus, que era um negócio, a gente não falava, a gente não conversava, e tinha um amigo, o Paulo Evangelista, puxou uma oração no ônibus lá na hora, tudo, e na hora que a gente passou pelo local do acidente, o ônibus tinha sido retirado para a lateral, assim, para o acostamento.
E na hora que a gente viu o ônibus estava intacto. Ai, não, aí todo mundo achou Inteiro. que Tipo, bem. nossa, não foi nada daquilo. E aí na hora que a gente passa do outro lado... Porque ele pegou de um lado, né? Pegou de um Meu lado. Deus, tá eu não, arrastado. desculpa. A cena Eu é... imagino. Não tinha o outro lado do ônibus, assim. Era... Um lado estava inteiro e o outro lado não tinha. E aí foi O baque. o baque. Porque a gente viu uma cena de esperança ali, né? E depois cortou E tudo. depois cortou tudo. A minha versão é bem diferente porque eu não lembro de nada. Então, assim, eu tive um lapso de memória que, assim, na psicologia explica como realmente é uma fuga, é um bloqueio Você até chegou de a desmaiar, proteção. Andréia, ou Não Você desmaiei, ficou em conversava choque o mesmo? tempo todo. Ah. Isso eu só sei porque me contaram. Eu fui uma das primeiras a ser resgatada. E eu fui para o hospital junto com o Dija. Então, era uma Saveiro que me resgatou. Eu fiquei sabendo pelo motorista que parou e levou ele e eu na caçamba. O motorista do ônibus. Ele já tinha perdido as pernas, ele estava já assim, sem condições, mas eu não lembro de nada Nossa, os disso. carros foram parando e pegando as pessoas? Até isso, naquela época, hoje a gente tem outras orientações de exatamente, segurança, né? Não Não, mexe, eu mas... não sei, assim, de repente num desespero desses... Ah, daí de socorrer, né? É uma coisa de sobrevivência, né? de essa pessoa tentar, precisa, né? Põe no carro e leva Não, embora. mas, por assim, exemplo, né? no caso da Andréia, que estava assim, bem, assim, que não tinha, né? A não ser que estava mal da cabeça. Assim. Não, ela tava Mas toda não, machucada. eu tava toda... Tava machucada. Tava Sim, toda, ela não dava tava para toda saber o machucada. que era, Ai, quem acho que o estava rosto bem... inteiro, né? É, sim. Sujou também, eu tive né, um falaram. afundamento ósseo com perda aqui dessa Entendi, parte da Andréia. face. E então eu acho que eles viam, não sei, eu tenho a impressão que Todo via mundo se sangue, assim, machucou. todo mundo, Cada caso foi um caso, na verdade, né? E aí eu fui para o hospital e aqui Entendi. eu sei as versões que meus pais contavam na época, as pessoas que contavam na época, daquela loucura no hospital. Parece que estava tendo uma festa de médicos, na época aqui num clube da cidade, eles anunciaram lá. E aí todos os médicos correram para os hospitais, para o hospital público, né? Que era Exato. onde a É, gente Santa era Casa. levada, Santa Santa Casa. Casa. É. Santa Casa. E ali, na Santa Casa, eles iam passando uma lista com nomes. É. Então, Eu lembro no meu disso. caso, tinha Isso 3 eu lembro. Andréas Eu no lembro ônibus. Então, meu nome foi dado como falecida, né? Uma Nossa, vítima que faleceu, ai, Andréa eu Rambim, sou. porque tinha várias Andrés. Então, essa questão, assim, de controle, eu acho que não tinha, né? Não tinha. Eu me lembro, assim, muito bem disso, porque fazia uns 2 anos que eu já estava aqui no jornal. Eu comecei aqui, eu viajava para Campinas todo dia porque o último ano eu acabei ficando aqui no jornal direto e eu lembro que eu cheguei em casa, os jornalistas começaram a ligar em casa e falaram, aconteceu um acidente com um ônibus de Piracicaba, grave. E o que a gente faz? Segura o jornal, a edição, tá? Porque o jornal imprimia, Sim. 11 horas tinha que estar assim, já pronto para imprimir. Sim. Eu falei, segura a edição e vamos ver o que está acontecendo. E eu lembro, assim, daí nós íamos para cá e, assim, eu fiquei acompanhando o que os jornalistas falavam, Emerson, Ludmar, que estava na época e que ficaram mesmo, eles falavam, gente, a cena é de guerra. É assim, tem gente machucada aqui, tem gente que está lá esperando para ser reconhecida. Então foi uma coisa muito dura. E para mim, assim, que eu era estudante também, né? E eu conhecia muita gente, tinha gente que trabalhava com a gente na Condor, o Gil trabalhava com a gente lá na Condor, faleceu, infelizmente, também. Então, assim, era uma coisa inaceitável, duro demais pra gente que é muito jovem. Eu também tinha 20, nem sei quando, 30 anos atrás, eu tinha 22 anos, né? Eu tinha 22 anos, era como tivesse acontecido comigo, a gente não está preparado para isso, né? Vocês, jovens, eu fico imaginando minhas filhas hoje passar por uma perda tão grande, que assim, a gente sabe que vai acontecer, alguém vai morrer, um parente vai morrer, tal, mas de uma hora para outra, 16 pessoas que convivem com você diariamente, todos os dias, assim, morre dessa maneira tão e dura. Assim, ó, Aline, você falou da reportagem, né? Eu fui para o hospital nessa sexta-feira e fiquei lá sem entender o que estava acontecendo, ninguém me falava nada por causa da gravidade, até para entender qual era a gravidade. Porque teve vítimas que faleceram na hora, teve vítimas que foram queimadas, teve vítimas que foram atropeladas, segundo as histórias que a gente ouve. Piche, né? Você imagina? Isso, a fervura, né? Que era aquilo. E aí foi até sábado que ninguém me dava notícia. Até que eu obriguei meu irmão, falei assim, me traga um jornal. A hora que ele falou, não, foi um acidente, eu falei, me traga um jornal. Foi quando ele me trouxe um jornal de cidade. Que aí eu fiquei sabendo, e era uma coisa, parecia que eu estava recebendo uma notícia de algo
fora Fora de de mim. você. Mas eu estava ali, participante daquilo, sem saber que eu tinha sido resgatada depois que eu fui entender tudo o que tinha acontecido. A Não foi defesa, eu no acho que do momento. próprio... É uma tudo, né? defesa do organismo É, mesmo. você não lembrar daquele trauma muito grande. Acho E que depois agora- disso, daí eu quis investigar tudo, eu quis participar de tudo. grupo, de vamos correr atrás, vamos Você fazia tentar. psicologia. Fazia Que psicologia. ano que você estava? Eu estava no 2º ano. E você fazia... Segundo ano de jornalismo ainda. Mas daí, assim, aconteceu isso em maio. Em maio. Julho, férias. Agosto, vocês voltaram para aula normal ou não? Normal nunca Assim, foi depois, sim, mas assim, sim. voltamos. Você voltou. Você não voltou, né, Andréia? Eu voltei, eu parei em Você maio, parou? junho, julho, em E agosto agosto eu você voltou. retornei. Em agosto eu retornei. Coragem, né? Entendi. E aí Difícil teve, pegar o ônibus de novo e passar por aquele então lugar, teve esse né? impacto do ônibus. Queria que Eles você ficaram falasse assim, pra porque o gente. ônibus não tinha estudantes para viajar. A gente tinha uns 15 estudantes que poderia ir naquele tá. ônibus, porque a metade da frente não eram mais estudantes da faculdade, né? E aí foi aquela questão, e agora? Desloca eles para outro lugar, Eu põe lembro uma dessa van, história, o que e vai tudo fazer? ficaria pior, né? Eles Exato. falavam, não, tirar o ônibus deles vai Coloca a ser gente pior. lá dentro. E eles Sabe o optaram que fazer, né? por colocar dar um ônibus pra gente, com quem fosse. E aí aquele silêncio todo dia em agosto, porque não tinha assunto, né? Foi um ano muito difícil pra Foi. gente, né? Foi. Esse retorno, teve gente que não conseguiu voltar. Eu fiquei bastante, eu tive bastante situação assim corporal, tive uma pancada na coluna que me deixou em choque o lado esquerdo todo. Então, eu tinha choque no corpo, eu tive as lesões faciais. Aí, de ficar muito tempo deitada, eu não conseguia mais andar, porque encurtou o calcanhar de Aquiles. Entendi. Então, foi fisioterapia, tudo. Quando eu voltei mancando. Eu não tinha feito cirurgia plástica ainda. Então, tudo era difícil. Eu tinha 18 anos, né? Você pega aquela fase da vaidade. Imagina, eu sem dente, eu perdi vários dentes. Então, foi muito difícil. Mas, assim, todo mundo lutando lá. Não, vamos continuar, a gente não vai deixar. Eu acredito que perder. para quem era de Piracicaba ou de outra cidade, receber vocês, né, os sobreviventes ou as pessoas que sofreram por amigos mais próximos, tal, deve ter sido muito emocionante, né? Assim, a volta de vocês para a faculdade deve Você ter chegou sido... a voltar Sim. na sequência, né? Acho que uma semana ou duas depois a gente voltou. Teve vários manifestos lá na faculdade. Teve um que, se eu não me engano, se eu estiver equivocado, vocês me perdoem, foi num sábado. Todos os ônibus pararam na Rodovia do Açúcar. Eu acho que foi logo depois. Assim, acho que foi o primeiro sábado. A gente voltou uma semana ou duas depois para as aulas. E aí acho que foi o primeiro sábado do retorno, não o sábado seguinte, mas o primeiro sábado do retorno, todos os ônibus pararam na Rodovia do Açúcar, ou seja, a gente mesmo de Rio Claro ficou lá no finalzão, né, porque era muita gente que ia para Piracicaba, né. Muita então, gente. Rio Claro ainda não tinha universidade, Araras estava começando praticamente, né, ter uma relevância educacional no ensino superior, ou seja, então as referências que a gente tinha aqui na região era Direito São Piracicaba. Carlos, Sim. né? A Unimep, diversas formações, e a PUC em Campinas. Depois Campinas, a Unesp aqui, né? É. Que era pública. Então, assim, era muita gente daqui, gente de várias regiões que ia para lá. E eu lembro que nesse sábado houve uma paralisação de todo mundo, mas foi, assim, muito silêncio. Sim. Pacífica Imagino. e... Isso. E assim, foi uma coisa para pensar mesmo. parar e né? pensar uma um paralisação pouco. mesmo, pra Exato, parar. pra exato. parar. Foi. E daí, quando surgiu essa ideia da comissão 20 de maio, né, que vocês criaram, assim, foi um grupo de estudantes, Foi. um grupo das Na vítimas? verdade, Aline, quando eu cheguei aqui em Rio Claro, na época eu trabalhava na TV e trabalhava Isso. na Rádio Cultura. O Santoro Filho estava de plantão, né? O saudoso Zinho Santoro estava de plantão lá na rádio. E assim que eu cheguei, eu fui na casa dos meus pais, porque o telefone já havia tocado diversas vezes. Me Imagina. colocaram na festa de aniversário de um deputado daqui, que era um deputado federal que tinha ascensão aqui em Rio Claro. Me colocaram num churrasco da faculdade, me colocaram em vários lugares, menos na faculdade. Então, para dizer que eu não estava lá, né? E, como disse a Andréia, os nomes apareciam na lista, né? E o meu era um dos nomes lá na lista do Santoro Filho, e ele falou, na hora que eu cheguei lá, ele me mostrou a lista e falou, eu não falei teu nome, Não tá? teve coragem de ler. Ele falou, não falei teu nome.
E aí, então, como eu disse, fui lá com meus pais, tudo, saí, falei, vamos ver o que vai acontecer. E tinha contato na época com o pessoal das autoridades aqui, da cidade. Fui para a rádio e na rádio eu falei. Eu falei, olha, como está se organizando o velório coletivo, Que sábado, foi no ginásio dos porcos. Isso, né? Foi no ginásio. eu, depois do último enterro, eu vou para a estrada. Eu gostaria de fazer um protesto em homenagem às vítimas da estrada. E não sei se vocês vão acreditar ou não, mas naquele dia, depois que eu saí do estúdio, uma pessoa ligou na rádio e falou, então me diz aonde você vai parar, que eu faço questão de te atropelar lá. Ô, louco, que Jesus amado, que é isso? Eu não estou brincando. Né? Então, o Santoro Filho sabia dessa história, alguns assustador, amigos sabem isso? dessa história. Não Mas acreditava. por que isso? Da onde Não, saiu isso? não sei da onde sai a cabeça da pessoa. Bom, enfim. Naquele dia... Eu estou sem voz. Naquele dia, Tô sem voz. fui pro velório municipal, né? Aquilo estava, como vocês devem imaginar. Eu cheguei lá assim meio fantasmagórico, porque tinha muita gente que tinha visto o meu nome na lista, especialmente os amigos que eram de autoridades ali, que estavam ali. Ressuscitou. E na época, aí que você começa a sentir um pouco o tamanho que era a coisa também, porque era uma cena, como diz assim, de guerra eu mesmo, me né? lembro disso, eu não, Não, tive eu- coragem. E aí, de ir Eu também. fui. E aí eu cheguei lá, falei na época com já é da reforma, mas na época era capitão Tomazella, da Polícia Rodoviária, que foi uma pessoa extraordinária. O coronel Sidney Horta, que na época era tenente-coronel, o doutor Gustavo Carneiro, que na época foi o delegado responsável pelo caso, inclusive. E eu falei, gente, olha, eu não sei se vou fazer bem ou mal, se vocês vão me prender agora ou depois, mas eu gostaria de fazer um manifesto lá e estou avisando já antecipadamente, porque eu não quero colocar ninguém em risco. Mas eu gostaria, eu tenho alguns amigos que topam ir comigo para esse manifesto. E aí foi eles, na verdade, acabaram tendo que administrar duas coisas, né? O ímpeto de querer fazer alguma coisa e mais aquela situação toda que estava acontecendo Não criar ali, um caos, não criar né? um caos Não e criar não gerar nenhum tumulto lá, porque a ideia não era revolta, Sim. de verdade mesmo. Aham. Não tinha revolta, não tinha... Eu acho assim, Era um sentimento tanto de... medo, né? Medo, precisamos fazer alguma coisa, Fazer porque alguma não pode coisa, ficar em branco, assim. né? Até porque, lembrando, João, não foi assim, foi o primeiro acidente dessa dimensão, Dessa- mas era uma tinha tido história que se tinha repetia. de 86, já tinha, né? Da aviação Montreal. já tinha um histórico ali, né? Aí, eu acho que já havia tido várias mobilizações Sim. para solicitações. tinha, principalmente, nossa, de veio, duplicação da a gente Não recebeu um acontecia, dossiê isso. de acidentes da estrada, né? Enfim, e ali a gente falou, olha, tem carro forte, se tiver e for assaltado, vocês são responsáveis, tem ambulância, se ficar parado uma pessoa tiver Pode algum mal morrer, súbito, a né? responsabilidade de vocês, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Eu falei, então, pois a ideia não é é essa, só né? chamar a atenção das autoridades para além do acidente e dizer que nós estamos agora também engajados numa outra causa, apesar de todos os pesares que aqui a gente tem, né? E no primeiro dia, depois do último enterro, a gente foi lá com 17 pessoas. E nós interditamos a estrada com Eu 17 lembro disso, pessoas isso aí eu naquele lembro primeiro bem. dia. Inclusive, não fizemos no local do acidente por ser lugar de aclive, Aham, ia declive. ficar perigoso demais. Perigoso para caminhão Tinha que pouca para, gente. perder freio, essa coisa toda. Já tinha uma viatura da polícia lá. Uhum. Vocês fizeram Né? ali no começo. Sim, foi. Eu Do lembro. lado Perto do da Jardim minha Europa. casa. Isso. Da minha casa. E ali, naquele dia, inclusive, depois de fazer esse pequeno manifesto ali, acho que nem a imprensa estava lá, nada, fizemos por conta, sentamos e falamos assim, vamos levar isso adiante ou não? Vamos levar adiante. E aí começa a rede de contatos, que você vê como as coisas funcionam. Vão se abrindo, né? Olha, eu conheço o cara da malharia tal, e se a gente fizesse uma camiseta? Putz, faz uma frase, vamos fazer uma frase. Ah, quem que poderia desenhar? Ah, eu conheço um cara aqui do jornal que desenha, não sei o que, não sei. Conclusão, naquela madrugada foram feitas 20 camisetas. E no sábado, quando a gente fez, no domingo, quando a gente fez a segunda interdição e já promovemos uma carreata, porque mobilizamos outros estudantes, os caras falaram, mas de onde vieram essas camisetas? Vocês já tinham as camisetas prontas? Falou, não, foi feito Tudo de madrugada acontecendo e Na raça. a coisa foi acontecendo até que na segunda-feira
acho que mais de 1.000 pessoas ali, né? Que participaram do movimento. E era Rodovia da Morte. Isso, até quando? Isso. Viajo todos os dias pela Rodovia da Morte. Nas costas até quando? E era a faixa preta, a rodovia como preta mesmo assim. E ali, eu me lembro de uma passagem também, que foi na segunda-feira, e eu senti, confesso, uma responsabilidade muito grande, mas um pouco, entre aspas, até inconsequente pela juventude, né? Sem medir muito as consequências lá na frente. Uma família desesperada, de Curitiba, eles falaram, pediram para vir falar com você, que está organizando tudo isso aqui, e eu tô com a família no carro, eu preciso voltar para Curitiba, não sei o que, tal. Eu falei, olha, amigo, se eu te liberar, eu vou ter que liberar todo mundo, falta 20 minutos, a gente vai encerrar. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, nós tivemos... Ele falou, aquele dos estudantes? Ele falou, então espera. Ele pegou o carro, atravessou na pista e participou. Com vocês. Impressionante, gente. Como tem gente, como o outro falou... Como tem gente ruim, como tem gente boa. Né? Com certeza. Ele precisando ir, só que ele se solidarizou, né? Ele falou, nossa... E foram quantas manifestações ali, João? Logo depois do acidente a gente parou sábado, domingo e segunda. E depois, anualmente, a gente fazia movimentos aqui na cidade, né? Para lembrar do acidente. E a gente falou, enquanto não houver alguma mudança, isso a gente não vai parar. E depois a gente começou, como o João falou, essa rede de apoio foi muito importante, porque assim, ia um ônibus, parava, a gente colocava faixa em ônibus, sim. A gente fazia a cruz com os nossos corpos, a gente deitava na rodovia e desenhava a cruz ali. A cruz já na primeira com 17 pessoas. Na primeira já fez uma cruzinha, né? Pequena, agora nas outras a gente foi... Tem uma foto, ó, capa do Jornal Cidade. Eu tenho, vou passar depois pro Marco, enquanto a gente estiver falando aqui, ele coloca também. Mas eu me lembro assim, você falou da lista, eu me lembro muito disso, de uma das coisas que a gente decidiu aqui no jornal, na sexta-feira, põe os nomes ou não põe os nomes? Eu falei, não põe. Não pode. Eles chegaram à conclusão lá de não pôr o nome, porque assim, não tinha certeza de quem era. Né? E a partir do momento que você escreve uma coisa, que você publica uma coisa, aquilo é documento. Então assim, você ia ter um documento da Andréia Rampim, falecida. Não, sabe assim, você tem que ter essa responsabilidade, tem que ter o respeito pelas famílias que estão sofrendo uma dor irreparável, uma dor absurda, né? Então eu acho assim, falta muito isso hoje, assim, a gente vê que falta muito essa parte de empatia, de carinho, de amor, de respeito. Na internet a gente vê que tudo é muito volátil, né? As pessoas colocam muito e acham que pode. Também, né? Me lembro várias pessoas aqui de Rio Claro, assim, que mais conhecidas, ficam ligando aqui pra gente, morreu, não morreu, morreu, não morreu. Ou quer foto, quer a imagem. A gente liga pra pessoa, pra família, não, ele não morreu, ele está doente, mas não morreu. Então, sabe, assim, é umas coisas tão... o pessoal quer um pouco de flash também, né? Parecer um pouco. Mas como o João colocou aí, essa pessoa, infelizmente, lamentável, né? Esse caso que você colocou, que imagino que seja menos de 1%. Não, fora o medo que te deu disso. Não, pelo contrário, eu falei, então você pode ir lá, que nós vamos estar lá esperando. Porque tinha muita gente apoiando. Assim, se a gente chegasse no comércio e pedisse impressão de um papelzinho, a gente tinha esse apoio. Mas na minha cabeça, num momento desse, não deveria consigo projetar eu também eu não sei também. Né? Porque é uma coisa que você nunca prejudicou ninguém, nada. Eu cheguei a pensar várias coisas depois do tipo, será que é um cara que perdeu alguém e também está muito machucado? Sabe, eu tento olhar sem julgar, e não é uma tarefa fácil, mas é óbvio que incomoda, isso me marcou. Claro. Marcou as pessoas que estavam na rádio naquele momento, porque foi um negócio assim meio... Muito ódio, né? E a gente não sabe se é uma pessoa que também estava sofrendo com aquilo, ou se realmente a pessoa falou, não tô nem aí com o que está acontecendo, isso não vai alterar em nada, pelo contrário. Não sei, mas eu ele prefiro... ligou só essa vez também? Só essa vez. Eu prefiro ficar com as histórias boas, né? Como dessa família. Teve, como disse André, gente... Eu confesso que eu trabalhei quase 30 anos na imprensa aqui de Rio Claro, né, jornal, rádio, né, aqui no Jornal Cidade, cheguei a escrever TV. Eu não me lembro de um momento em que tantas organizações, pessoas
sociedade organizada, instituída, de diversas frentes, origens, manifestos, se juntaram em torno de uma causa como foi essa, assim. Volto a dizer, não vou usar essa expressão, mas assim, é ruim porque foi um preço muito alto que a gente pagou para que acontecesse, né? E também na época, tem entrevistas em que eu disse isso, falei assim, é uma responsabilidade nossa também como estudantes, porque a gente também precisou sentir ali fortemente na pele para a gente fazer alguma coisa, porque até então, como a gente disse, era cômodo, a gente ia para lá e voltava em segurança e estava tudo certo. E aquele negócio da água, né? Quando a água bate no umbigo, você já aprende a nadar. A gente então, a gente só foi se mobilizar mesmo, quando né? foi muito próximo. Quando foi muito próximo. Mas já tinha alguém que já tinha... Bom, tinha, né? Tinha. O projeto para duplicar vários tudo, anos, né? Desde os anos 1980 já tinha Por causa coisa, de algum acidente também? Teve ou por causa esse ônibus, eu acho que é de Você 86, foi eu acho que não, era Montreal. Eu acho. Depois teve uma situação com uma van também. Isso, teve a estrada era uma estrada perigosa. Perigosa, era muito perigosa. Eu me lembro já dela. Tinha assim, tido muitas vítimas ali. Não, ainda com duplicada você escuta tanto acidente, né? Que aí o pessoal vem correndo também, né? A gente vê e você imagina aquela época, né? Que não você falou do comércio, né? E eu estava lendo, né, algumas coisas aí e fala que vocês passaram nos comércios, né, acendendo velas, né? Acho que... Na verdade, essa foi uma história do seu Nometala Jorge, que era um famoso comerciante da cidade. Uma luz para a cidade, uma coisa assim. E ele fez um manifesto que era do bombeiro. Não isso, para a vida do bombeiro. E na época, o prefeito Nevoeiro sempre comentava essa história, das vezes que a gente conversava, tudo. E ele falava dessa história, falou, e aquilo me incomodava, porque eu passava e via aquela vela acesa e me sentia mais na obrigação de arrumar um jeito de vir com o corpo de bombeiros para cá. Eu falei, então vamos acender uma vela. E a gente vai fazer essa vela circular até ela chegar lá no Paço Municipal para o poder público saber que todo momento ele vai ter que intervir ali e tentar nos ajudar da melhor maneira possível, né? Então, na verdade, a gente reproduziu uma história que já havia acontecido aqui na cidade, que tinha tido sucesso. E essa vela se apagou quando a estrada foi duplicada. Ela foi duplicada em 2020. Eu estava vendo aqui. As datas que eu não vou lembrar. Eu lembro que eu soprei a vela. Eu fui o último sopro da vela. Isso eu me lembro. Mas... Eu lembro que acho que ela demorou uns 3, 4 anos para ser assinado. Na verdade, a autorização o processo político foi assim. A gente teve muita ajuda na época. O Aldo foi eleito deputado. Era o Mário Covas. Isso. Na verdade, o governador era o Fleury. Isso, exatamente. E aí o Fleury assinou um papel que não valeu nada, né? Porque quando ele saiu do governo mudou tudo. Mudou tudo. Vai ver que ele assinou porque ia ter eleição, né? Então se assina para ser reeleito, né? Na época, mas na eleição seguinte, nós tomamos o cuidado de falar com praticamente todos os candidatos. E o Mário Covas foi aqui em Cordeirópolis, num evento que tem da área da citricultura. Desceu ele lá, de helicóptero, o José Serra, se eu não me engano, que era candidato a senador na época. O Aldo conseguiu nos aproximar ali dele como candidato e a gente conversou com ele. Eu ainda até falei, eu não estou aqui como jornalista hoje, eu estou aqui como estudante, né? E eu gostaria de saber se o senhor se compromete. Ele falou, olha, eu tenho 6 compromissos no meu governo se eu for eleito. Dizem que 7 é conta de mentiroso, mas essa não vai ser. Então a minha 7ª obrigação é entregar a estrada duplicada ao final do meu mandato. Porque vocês contaram aí, porque eu li em algum lugar aqui no Jornal Cidade, que ele falou que não era prioridade. Não era prioridade. Né? Mas aí a hora que vocês mostraram o que tinha acontecido, a gravidade, a assessoria do Aldo, mais... porque assim, eu nunca fui presidente da Comissão 20 de Maio, tá? Eu só participei dela... o Serginho Bittar e o Guga Demarque foram pessoas que mais eu não quis mesmo, assim. Então eu era da comissão, mas eu só liderei o movimento naquele momento e acabei assumindo essa responsabilidade de uma outra forma. Mas o time do Aldo tinha feito um dossiê gigante sobre todos os acidentes, todas as mortes que houve ali na rodovia. E esse documento foi levado lá. Se eu não me engano, o secretário era o Plínio Asman, que era o secretário de transportes na época. A gente teve no gabinete dele.
E ele falou, olha, existem outras prioridades, mas essa é uma promessa do governador e ela vai ser cumprida, né? Então, tanto é que quando lançou a obra aqui, exatamente onde a gente interditou a estrada, foi o começo de tudo, o comício das autoridades foi ali. E ele cumpriu a palavra dele de que faria. E ele mesmo, o próprio Covas, não veio inaugurar a rodovia, porque como candidato à reeleição ele não podia participar. Então veio, acho que estava o Cláudio de Mauro aqui, o Humberto... Putz, eu não vou lembrar o sobrenome do prefeito de Piracicaba, que me perdoe, que também era substituto, porque o prefeito na época era candidato à reeleição. E o pessoal ali da comissão, a Andréia, tudo, a gente teve a oportunidade de fazer a inauguração da estrada lá. Ele cumpriu a promessa dele e a gente conseguiu essa conquista para a cidade. E aquela mistura de sentimento que a gente não tinha certeza que ia acontecer, mas a gente queria muito e a gente fez aí da comissão realmente com essa intenção, com essa finalidade. E a gente até entendia que podia não ser pra gente, porque a gente estava no segundo ano. Exatamente. A gente falava isso, não vai ser a gente não vai muito ficar isso, né? pra Aí pode gente, ser, né? e a gente passou. Passamos até hoje. Até hoje. Né? Eu ainda decidi... Foram 3 anos. Praticamente 4 anos depois, no final né? do último, de 98, eu acho que foi, né? Então vocês formaram e isso. foi Eu, na verdade, minha primeira formação, 96. Me formei em jornalismo, decidi fazer mestrado depois, que eu queria seguir carreira acadêmica. Fiz mais 2 anos de publicidade. E no último ano de publicidade, que como estudante, acabei usufruindo da estrada. E as histórias que são, assim... as mais absurdas que a gente fala, né? Porque essa questão do engajamento político não tem a ver com partido. E a pessoa falava assim, só pode estar fazendo esse movimento de estudante porque vai ser candidato a deputado, vai ser candidato a vereador, essa coisa toda. E eu falei, não quero, não tenho vontade, a minha posição é diferente e eu estou fazendo isso por me sentir na obrigação de ajudar. E era uma questão, como eu falei, e só teve esse sentimento efetivamente em virtude da perda. Então, por isso que eu falei já há muitos anos com o André, a gente não pode deixar as pessoas esquecerem disso, porque é uma parte importante da nossa história. Essas pessoas deram as suas vidas para essa conquista. Então, essa conquista não é nossa. Por isso, exatamente, né? foi por essa é a razão. Esse é o... Nossa, é exatamente o ponto que a gente... né, Mônica, falou de trazer vocês aqui para mostrar, falar dos 30 anos desse acidente terrível. Mas por que vocês vão trazer? Porque as pessoas faz que parte da história, não, né? Elas são responsáveis, marcou assim, muito. Elas mobilizaram uma sociedade inteira, uma comunidade inteira, uma cidade inteira, uma região inteira, para que melhorasse essa condição, para que os nossos filhos, para que os filhos próximos, todo mundo que usufrui da estrada, tenha segurança e não passe pelo que passaram. Se cada um deles ajudou a salvar mais uma vida, já foi importante. Ainda que não há reparo. Não há reparo, de jeito nenhum. Então, mas assim, quantas pessoas talvez já tenham, né, assim... Não perderam as suas vidas ali por causa dessa segurança maior que a rodovia promoveu. E outra, como a gente falou, na época um trânsito de estudantes gigante. Então, era muito 5, 6 ônibus, hoje, era muita gente. Hoje é Unimed, infelizmente, não tem mais, né? Não existe mais. Mas... Eu morava ali e a gente tinha que atravessar a pista ali, né? Hoje a gente dá a volta ali no clube, ali na Grosseries do clube e volta, né? Na época também foi aquela coisa, o pessoal não queria, mas vai voltar quando teve tudo isso também, né? Sim. Pra gente. Até hoje o pessoal fala, vai dar trabalho, como você costuma lá? Eu falei, gente, 2 quilômetros pra cá, pra lá, isso não é nada. Pra mim nunca me incomodou. Mas a gente ali corria muito risco também, viu, André? Com certeza. Porque a gente atravessava ali, às vezes vinha um caminhão, às vezes escuro, sem farol. Você entrava ali, na hora que você via um caminhão. Sim. Então a gente passou também ali, acompanhou bastante coisa. E você vê que os outros acidentes ainda, ninguém conseguiu a duplicação. Foram o esforço, né, de vocês, tudo isso para conseguir concretizar, né? Uma coisa que eu queria perguntar, assim, que aí a gente indo para esse lado, vocês passaram por tudo isso, a Andréia
Nossa, é o que você falou. Quando eu falei com o Picolin, eu falei, João, você vai e tal? Eu queria chamar você e a Andréia e tal. Ele falou, nossa, vou e tal. Só que, ó, a Andréia é testemunha viva do negócio. Ele estava lá. Ele estava lá. Eu estava num outro ônibus e tal. Daí eu fico imaginando, assim, daí eu queria saber de vocês, sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre acreditar em que as coisas... porque, assim, vocês eram muito jovens, né? Muito, assim, inexperientes em relação à morte, né? Tinham vivido muito pouco a perda de pessoas, né? De repente, de uma hora para outra, pá, um baque desses. Como é que foi que vocês... como é que foi, assim, a conversa com ele lá em cima? Falou, e aí? Eu vou confessar que eu busquei todas as formas de entendimento. Por mais que você saiba, assim, que não tem uma resposta, né? Não tem um porquê. Mas eu fui para todas as religiões, assim. Eu sou católica de formação, já frequentava o catolicismo. Mas busquei no espiritismo. Às vezes vinha alguma informação... Ai, vem uma mensagem de alguém. Você queria ler para ver se você identificava, se de fato fazia sentido. Mas, assim, o que mais fez sentido para mim foi o que eu falei no começo. Acho que era para ser. Porque teve tantas histórias, assim, ó, de colegas nossos que não foram naquele dia. Ai, por que você não foi? Ai, perdi o ônibus na esquina de casa. A hora que eu cheguei já tinha passado. Não era para ele estar lá. Exatamente. Né? Não era a hora pai, dele. você conheceu meu pai, ele trabalhava no Galo. Na quinta-feira ele chorava. Falei, o que foi? Ele falou, eu tenho que viajar, amanhã não quero viajar sozinho, vamos comigo. Eu falei, eu não posso, tenho que trabalhar, vou pra faculdade, eu não posso. Meu irmão falou assim, eu falto de trabalho e vou com você. Foi meu irmão. Trabalhar e ele com meu pai. também iria no ônibus? Não iria, mas na verdade Mas era ela pra não ele iria, né? ter ido com ele, né? E eu fico É. assim, por que eu não fui com o meu pai, né? Exato. Você não foi porque você tinha Porque que eu estar tinha que numa passar por comissão. isso. Você tinha que passar por isso, tinha E que estar fazer numa parte da comissão, comissão brigando aí pra brigar. pra ir por isso, né? Eu acho que é tudo tão Então, escrito, assim, né? eu Tá vejo escrito, hoje, por isso, exemplo, né? uma juventude super preocupada com vaidade, com beleza. Eu não tive problema nenhum com isso, porque eu amava estar viva. Eu falava, tô viva, tô sem dente, tô com Mas tô bem. com o queixo estrupiado, viva, né? mas eu tô viva, né? E aí também me peguei assim, querendo dar força para as famílias que tinham. Eu fui me apegando a algumas famílias que chegou uma época eu falei, não posso mais fazer isso também, né? Porque tinha algumas famílias assim, usando de substituta também, sabe? Eu tive a mãe de uma colega que faleceu. Ela falava, você me leva no cemitério? Leva. Eu pegava, então eu acompanhava ela, mas eu comecei a sentir que ela olhava em mim. A filha que ela perdeu. Filha, então eu tive... E você revivendo aquilo sem parar, né, a tia do meu marido, na época, a gente não era casado, a gente nem namorava, né? Faleceu, ela estava no primeiro banco do ônibus. Então, a hora que ele chega no semestre seguinte, no ônibus, ele senta sozinho lá na frente, porque eu sentava lá no fundão, eu continuava no fundo. Ele senta, a hora que a gente começou a conversar, ele também viveu essa história, né? E depois a gente começou a namorar, eu entrei para a família, então houve de novo essa história. Então, assim, foram muitas explicações que não tem resposta, né? Então, eu fui buscando esse entendimento e hoje eu aceito, hoje eu agradeço. É como o João falou, nada repara, né? Eu acho que é assim, não é momento de celebrar, mas eu celebro a minha vida. A sua né? vida. E o que você pode fazer para tentar confrontar os outros? Não tem muita justificativa, né? E às vezes a gente se pega pensando nisso. Eu falo, nossa, por que eu? Mas por que revolta você nunca teve? Eu não tive revolta, eu fui buscando entendimento e fui aceitando. Falei, era para ser isso, e depois eu consegui fazer plástica, reconstrutora, né? Então, assim, hoje eu sou saudável. É linda. Né? Obrigada. Sempre sorrindo. São seus sempre, olhos. Não, mas sempre sorrindo. A sempre Andréia, ela tem uma coisa muito da mãe dela também. A Soninha é bem assim. É muito querida. É muito querida. Eu encontro com ela nos lugares. Sabe quando você gosta de encontrar a pessoa? Passa anos sem se ver. De repente eu encontro, parece que assim, eu conversei ontem com elas. Daquele dia na peixaria que a gente tava lá, só a gente conversou. Eu saí de lá e falei, nossa... Parece assim que, sabe, é demais. É uma energia, é uma luz que tem, que é o que você falou, tinha que ser. Sabe, ele sabe quem ele escolhe para carregar os fardos, né? Então, assim, quem somos nós para questionar, né? Exatamente. E você, João? Você estava na Claretinho, na Claré,
né? Na Claretiana, na época TV Rio Claro. TV Rio Claro, mas era dos padres também, né? Padres. Tinha muita ligação assim. Não, na verdade ainda não era. Na verdade era do seu Aldo Zotarelli. Ah, o Aldo Zotarelli, verdade. E eu lembro que depois eu fui aparecer para trabalhar lá 5 dias depois, achei que ia até perdido o meu emprego, né? Porque essa história de organizar tudo. E assim, eu tive pessoas que me surpreenderam quando vieram conversar comigo e mostrar o real do caminho que eu tinha escolhido, né, para mim naquele momento. Eu me lembro de uma frase que o seu Aldo Zotarelli disse para mim. Ele falou assim: olha, João, se tinha pessoas que não gostavam de você, agora tem muita gente que gosta de você. Agora, se não tinha gente que não gostava, tem muita gente que não gosta também. Ele falou, porque tá é um processo mais amplo do que aquilo que você está enxergando ali nesse momento. Então, como eu disse, a maturidade, né? Mas eu também não me senti com revolta. Eu flertei muito fortemente com estresse, depressão, né? Sobre todos os aspectos, da perda, da responsabilidade que depois você acaba vendo, porque você acaba virando meio que... As pessoas querem te consultar, querem saber, ficar referência, aí todo mundo fica te esperando o que vai acontecer, o que você vai fazer agora, uma né? cobrança até, do né? tipo, assumir a responsabilidade, né? E agora as pessoas vão ficar em cima, e vão ficar em cima. Mas eu não... E eu tinha uma coisa assim, eu também sou de orientação católica, eu acredito muito em Deus, assim, e como ser humano, eu falo assim, alguma coisa a gente tem que fazer, porque nós não ficamos aqui à toa. Então a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar, né? Então sempre tive isso comigo de tentar ajudar, estender a mão na melhor maneira possível e com essa condição de fazer por vontade mesmo de fazer as coisas sem esperar alguma coisa em troca, porque havia, e eu assim, fui muito pressionado nesse sentido na época do tipo, venha, vamos fazer parte, vamos entrar. Eu falei, não quero, não vou, não é para essa finalidade. E a ideia era essa. Então eu acho que a minha recuperação, vamos dizer assim, do baque foi tentando fazer a coisa, ainda que pessoalmente, confesso que sofri bastante, o estresse foi muito forte mesmo. E como eu cheguei a flertar fortemente com uma depressão aí que felizmente não veio. Não se abateu. Não se abateu, mas... E essa questão de você acreditar que existe uma força superior que em algum momento ela vai te dar... A força. Nem força, falo sabedoria necessária para você lidar com aquilo naquele momento, no seu tempo, né? Que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. E... graças a Deus a gente conseguiu passar por essa. E como a Andréia disse, essa inauguração da estrada, ela nunca foi comemorada. Pelo menos não por nós. Tá. Era uma necessidade. Nunca. Não foi uma festa. Nós não aplaudimos, nós não... Era uma necessidade nada, mesmo, né? Foi uma vitória, mas uma vitória sem festa. Foi uma vitória por merecimento, por luta. Até as próprias parcerias, né? Como o João colocou aí. A gente tentou a parceria política, mas não era porque a gente queria ser político. Precisava. A gente precisava daquilo. Precisava dessa voz, né? Precisava desse acesso. A gente precisava da voz, exato. Que legal. E é a política que faz. A política não, né? Mas os governantes que fazem isso, né? Sim. Já deu, né? Nada. Já passou nosso... Tá Você quer fazer a sua pergunta de sempre? Eu acho assim, que eles já até responderam, né? Mas... aqui, né? Mas deixa uma mensagem aí, Andréia, João, para as pessoas, né? Que talvez passaram, né? Estão passando nesse momento alguma tragédia, né? Ou para aqueles que perderam nesse acidente também, mesmo, pessoas né? Que ainda sofrem, né? Deixa aí a mensagem de vocês, de tudo isso aí que vocês passaram. Infelizmente, 30 anos é inesquecível ainda, né? Marcado na memória. Mas hoje a gente tem muito recurso, muita facilidade. Então, assim, acho que o meu recado é conscientização. Porque não adianta também ter uma estrada maravilhosa se a gente continuar com as imprudências, né? Então... Que bom que hoje a gente tem algumas leis, as pessoas respeitam, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, sem mentira nenhuma, eu coloco cinto por causa de segurança. Eu não coloco cinto porque eu vou ser multada,
né? Talvez porque eu já tenha vivenciado essa situação, pode ser. Mas hoje eu prezo muito pela minha vida. Então, acho que se eu puder falar, assim, principalmente para as minhas filhas, que eu falo muito, né? Valorizar a vida. E como que a gente pode fazer isso? Tem algumas coisas que somos nós mesmos que podemos se cuidando, preservar. Né? Se cuidar, ter consciência plena, né? Essa questão do bebê não dirija em casa, isso é ponto, bebeu não dirige. Assim, tem uma que já é motorista lá, né? E a outra 21 tá quase. anos, gente. Gente, depois desses 30, ó, casei, tive 2 filhas, trabalho, e é isso aí. Bom, eu também acho que essa questão da conscientização é importante, né? Sobre todos os aspectos. E eu acho que a gente precisa valorizar a vida, mesmo. E a vida, não só a vida física, né? Nossa vida emocional, racional, espiritual, e a gente tem que ter alguma coisa a se apegar para nos dar mais confiança naquilo que a gente vai fazer, nas nossas atitudes. E eu fico me questionando muitas vezes, né? Eu acho que o ser humano está perdendo um pouco da humanidade dele, sabe? E se a gente for buscar os conceitos de humanidade lá da Unesco, por exemplo, a gente vê que a gente está muito longe de ter humanidade. Então, valorizar o ser humano como pessoa e essa humanidade que gera empatia, gera simpatia, da gente conseguir confortar o outro, da gente abraçar o outro, de a gente ter a confiança de pedir colo para o outro quando a gente precisa também, né? E a gente tem uma força divina, né? Deus, ou a força divina que cada um acredita para nos dar sabedoria, né? E condições de lidar nos momentos mais difíceis. Eu acho que é isso, sabe? A gente refletir um pouco mais de dentro para fora e não de fora para dentro. Que lindo. Porque a gente precisa ter mais humanidade. Se colocar no lugar do outro, Exato. Né? Com certeza. Que lindo. Nossa. É impossível não se emocionar, não se sentir tocado com isso, com tudo que a gente falou hoje. E saber que passaram-se 30 anos e que tanta coisa mudou, né? Mas que a valorização da vida, que o respeito ao próximo, o amor pelo outro, isso não muda, né? Não muda. Isso não pode se perder, né? Que legal. Queria muito, muito, muito agradecer vocês dois por estarem aqui com a gente, abrindo o coração, falando de coisas que tocam, com certeza, as lembranças de vocês. É o que a Patrícia Epifânia até falou. Ela falou assim, quando eu conto dos filhos dela, então ela revive. Toda a história. Né? Ela sabe que já passou, mas ela acaba revivendo tudo de novo. Então, assim, queria muito agradecer. 30 anos se passaram. Se Deus quiser, nunca mais a gente vai passar por uma coisa dessas. Queria te agradecer, João, agradecer a Andréia. Eu que agradeço por estarem aqui com a gente. Obrigada, oportunidade de poder compartilhar essa história, manter a memória dos amigos viva aqui, né? E as pessoas precisam conhecer a sua história, né? Então certeza. A gente tem que fazer com que a história seja sempre mantida. Isso. Também agradeço a gentileza, o carinho que vocês cuidaram aí do Exato. assunto, né? Preocupação de falar de um assunto tão difícil de uma forma ainda leve, né? Delicada, com cuidado e com carinho. Vida que segue, né? Vida lá em cima, aqui embaixo, onde for que esteja, estamos todos aí. Obrigada. Obrigado. Eu queria convidar vocês para o próximo Chega Junto com a gente, quarta-feira que vem, às 19 horas. Continua seguindo a gente, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, JC Rio Claro. O João Picolin, ele tem o Instagram dele, é J Picolin. Isso. Com N no final, tá? J de João Picolin com N no final. E a Andréa sem o I. _ Rampim com N no final. Sempre antes do P vem o M, né? Tem que lembrar. E no finalzinho é o N. Então, sigam também eles, mandem mensagem. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês respondem, né? Com certeza. Estão aí abertos a tudo mais. Aline Magaceron, Mônica Buteri. Queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Obrigado. Agradecer vocês que estão aí com a gente, assistindo e compartilhando esse momento. 30 anos depois, que ficou na história, mas que traz muita lembrança e muita esperança, né? Claro. E muita coisa boa que vem pela frente aí. Obrigada, gente. Obrigada. Até quarta-feira que vem. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Obrigado.